Histórias do Caminho, Bernardo de Claraval, o trabalhador ativo, doutor da Igreja. Fora da caridade não há salvação, o amor é uma escolha. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama, o amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente, dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos é a do progresso. Fénelon. São Bernardo, Bernardo de Claraval. Bernardo nasceu em 1090, no castelo de Fontaine, região de Borgonha, França. Filho de um nobre chamado Tesselin Sorel, o Vermelho e Dialete de Montbard, mulher virtuosa venerada como bem-aventurada. Teve 7 irmãos, dentre os quais era o terceiro. Bernardo sempre se destacou pela inteligência e pela beleza física. Aos 9 anos foi para a escola canônica, e destacou-se principalmente na literatura. Um desígnio, naquele planejamento para aquela reencarnação. Certa feita, um religioso de grandes percepções mediúnicas, consultado por sua mãe ainda gestante, por conta de um presságio, em tom profético considerou: o menino será um grande pregador e latirá continuamente para guardar a casa de Deus, e curará as chagas de muitos sofredores. Descendente de 2 nobres famílias e pairando sobre ele essa profecia do médium consultado, criou-o sua mãe com especial esmero, e logo que foi possível o enviou a uma famosa escola na cidade de Chatillon-sur-Seine. Seu grande talento intelectual causava admiração aos mestres e prometia-lhe uma brilhante carreira. A índole afável e um tanto tímida de Bernardo possuía uma nota de nobreza e amenidade que atraía muitos a ele. Em pouco tempo, sentiu arder na alma o desejo da glória da ciência e de uma existência mundana vivida na opulência. As más paixões, as frivolidades do mundo e os desejos humanos, tentaram incontáveis vezes arrastá-lo para a perdição ou desviando assim do roteiro traçado no plano espiritual, mas, apesar desses assaltos, conservou sempre íntegras suas convicções. Os benfeitores do futuro missionário cuidavam sempre de lembrá-lo durante a noite de sono em desdobramentos, até mesmo na condição da boa intuição nos momentos de maior influência ou riscos de quedas, do compromisso firmado com as luzes do alto. Lutando o bom combate, vencendo a si mesmo. Sempre abrindo mão do comodismo e do prazer, pela vida bem vivida. Certa vez, sentindo especial atração por uma formosa e pouco virtuosa jovem, que cruzou seu caminho, com a nítida necessidade apenas da conquista,
para provar para sua vaidade ser a mais bela entre as mulheres, e ele, Bernardo, querendo a qualquer preço evitar a menor falta, lançou-se num pequeno lago de água gelada, era inverno, e lá permaneceu, submergido até o pescoço, e dali o retiraram quase sem sentidos. Esse foi o artifício para que ele não se permitisse se enlaçar no braços e abraços da jovem, que de fato não fazia parte de seu planejamento. A sua negativa para ela, a fez sentir-se ultrajada. Porém a mesma com o passar da vida compreendeu a diferença das escolhas, entre ela e ele. Passou a considerar, vivenciar o amor por expectativa mais nobre, compreendendo ela que a entrega deve ser sublime, e assim vivenciada com a pureza que Deus a concebeu aos homens, para que despertassem com plenitude os sentimentos humanos entre os seres. Transformando assim um ato vulgar em um ato sublime entre os seres que se querem bem. Compreendia ele que esse esforço físico o auxiliaria a conter essa paixão inferior, que ao seu ver o desviaria da marcha junto à sociedade que ele deveria servir. Essa forma de servir era o amor para ele. Abrindo assim mão de si pelo próximo. Assim consagrando sua reencarnação em servir. A radicalidade da vida monástica atraía aquela alma feita para grandes atos de heroísmo. Entretanto, não faltavam parentes e amigos que o exortavam a seguir pela porta larga. Grandes glórias mundanas prometiam as incomuns qualidades do jovem Bernardo, sua precária saúde e débil compleição, causada por gestação difícil na construção do seu ser físico, não suportariam as austeridades da vida religiosa. Pode-se também servir a Deus sem enterrar num claustro os talentos de tão gentil caráter. Na verdade, nestas sugestões dos parentes menos afortunados estava uma proposta que era o desejo pessoal dos que sugeriam em poder também se fartar das posses do jovem, sendo esses outros cicerones para as coisas transitórias, portanto em aventuras e gozos mundanos. Afligido por esses pensamentos e combates, entrou certo dia numa igreja e implorou uma luz celeste que lhe desse a conhecer, sem sombra de dúvida, o desígnio do mundo maior a seu respeito. E os mentores espirituais que lhe inspiravam de maneira benfazeja, não tardaram em socorrer seu tutelado que no seu padrão de conhecimento e fé a Deus clamava. Levantou-se Bernardo fortalecido e cheio de certeza, depois da intervenção espiritual que a prece promove através das ligações elevadas com as Pleiades da Luz, e dirigiu-se para um mosteiro quase desconhecido, fundado não havia muito tempo por aquele considerado santo abade Roberto de Molesmes e situado num bosque não distante do castelo de sua família, Cister. Entretanto, não quis partir só para aquele austero claustro onde nascia, em meio a dificuldades sem conta, uma nova ordem religiosa cristã. Com inspirada eloquência, arrastou consigo seu tio materno, 4 irmãos e mais 30 cavaleiros companheiros seus. O último irmão de Bernardo, por ser ainda muito novo, escutou as seguintes palavras: "Fica com Deus. Nós partimos para o mosteiro e te deixamos todos os nossos haveres." Desolado, o menino respondeu: "Vós conquistais o céu e me deixais a terra? Má partilha está." E poucos dias depois, o irmão mais jovem, também bateu aquelas benditas portas que já tinham acolhido seus 5 irmãos mais velhos. Assim Bernardo de Claraval causou enorme surpresa e alegria para a abadia e para Estevão Arden, abade sucessor do fundador Roberto. O empenho de Bernardo de Claraval. Bernardo era homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Bernardo dedicava-se à oração e ao ensino da catequese. Tinha grande dom de oratória e convertia muitos com quem conversava, tanto que levou para o mosteiro o irmão mais novo e seu pai. Após 2 anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres em 1115, com a missão de fundar a abadia de Claraval, Vale Claro, tornando o primeiro abade, com apenas 25 anos. Em pouco tempo a abadia ficou conhecida em toda a França e posteriormente por toda a Europa como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. Bernardo e os monges de Claraval viviam com amor e integridade os votos de pobreza, castidade e obediência. Certa vez teve um desdobramento consciente, assim relatado: um menino envolto numa luz divina disse-lhe: "Fala aos outros sempre, pois serás inspirado por bons espíritos comprometidos com nosso Senhor Jesus Cristo e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e ajudá-las." Assim, Bernardo conseguiu orientar muitas vocações para Claraval.
O mosteiro chegou a ter 700 monges, inclusive Henrique de França, irmão do rei Luís VLL, que mais tarde foi bispo e arcebispo de Reims. As atividades na política clerical de Bernardo de Claraval. Com o passar dos anos, Bernardo fundou 72 casas da Ordem dos Cistercienses na França e em vários países da Europa. Participou ativamente do Concílio de Latrão, como secretário. Participou também do Concílio de Troyes, onde exerceu grande influência, e do Concílio de Reims, sempre a pedido do Papa, para tratar de todos os assuntos da Igreja. Sua devoção para com Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, era incomparável. Quando estava na Alemanha, na Catedral de Spira, ajoelhou-se por 3 vezes dizendo: Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Invocações que foram acrescentadas ao final da oração Salve Rainha. Por causa de sua fama de santidade e sabedoria reconhecida, Bernardo torna-se uma personalidade importante e respeitada em toda a Europa. Tanto que ele intervém em assuntos públicos, defende os direitos da Igreja contra os reis. Desta forma foi muitas vezes chamado para aconselhar papas e reis. O trabalho notável de Bernardo de Claraval. Bernardo reformou a ordem cisterciense e levou a ser o que é até hoje, quase 1000 anos depois. Ele mesmo fundou muitos mosteiros na Europa, sendo 35 na França, 14 na Espanha, 10 na Inglaterra e Irlanda, 6 em Flandres, 4 na Itália, 4 na Dinamarca, 2 na Suécia e 1 na Hungria, além de muitos outros que se filiaram à ordem. Sua ordem chegou aos 5 continentes. No Brasil, no estado de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Claraval, que nasceu ao redor de um grande mosteiro da Ordem dos Cistercienses. Durante o Concílio de Troyes, Bernardo conseguiu o reconhecimento para a Ordem do Templo, os Templários, cujos estatutos ele mesmo escreveu. Além disso, Bernardo escreveu grandes obras, tratados de teologia, obras defendendo a fé católica que ele era seguidor, e a Igreja de seu tempo, além de inúmeros tratados sobre Nossa Senhora. Por isso seu título de doutor da Igreja. Sua desencarnação. Quando estava para morrer e os monges em oração para que Deus não deixasse, ele disse: Por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo e deixai-me ir para Deus. Assim, Bernardo de Claraval desencarnou no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade. O reconhecimento por parte da Igreja a Bernardo de Claraval. Bernardo foi canonizado em 18 de junho de 1174, pelo Papa Alexandre III, e declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII, em 1830, por causa de suas pregações e obras escritas. Bernardo de Claraval, outras considerações. Chamado de Varão de Fogo, conselheiro de papas e monarcas, denominado pelo Papa Inocêncio II, de muralha inexpugnável que sustenta a Igreja, Bernardo foi também admirável arauto da Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e um dos primeiros apóstolos da mediação universal da Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. O ambiente era de expectativa e seriedade. A multidão comprimia-se, silenciosa, em torno de um homem ainda jovem, de fisionomia austera, que pregava à beira de um rio. Sua voz, grave e compassada, transmitia uma profunda paz de alma. E assim ele fez uso de sua inolvidável eloquência. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Citando o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 2 e 3. Afirmava com severidade. Depois continuava suavemente, enternecido, compreendendo as fraquezas humanas. Vem depois de mim quem é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de desatar, prostrado em terra, a correia das sandálias. Assim citado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7. João Batista, o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, anunciava à nação eleita o próximo aparecimento do Salvador do gênero humano. E mais tarde, quando revelou a divindade do Messias ao proclamar: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Citado no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. A longa e grandiosa fileira dos profetas,
que haviam predito o advento do Redentor e guiado o povo através dos séculos de espera, estava finalmente encerrada. Todas as profecias tinham se cumprido. A revelação está completa, mas Deus deseja servir-se das causas segundas para comunicar seus divinos desígnios à humanidade. Assim, sempre suscitará Ele alguns varões e mulheres que indiquem o caminho, ensinem a verdade e transmitam a vida à maioria dos homens. Esta realidade nolo explica São Tomás, na Suma Teológica. Em todas as épocas houve alguns que possuíam o espírito profético, não para dar a conhecer doutrinas novas, mas para dirigir a vida humana. Bernardo de Claraval, considerado o profeta do século XII. No século XII a civilização cristã havia atingido uma certa aceitação, que nenhum homem poderia ter imaginado, nos albores duros e sangrentos da primeira época da cristandade. A filosofia do Evangelho cristão e sua virtude espiritual penetravam nos corações que em Nosso Senhor Jesus Cristo se iluminavam, as leis, algumas instituições, a influência sobre os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil, afirmou Leão XIII na Immortale Dei. E ainda assim a sociedade ocidental se permitiu, pelos erros humanos, distorcer o Evangelho. O que levou a graves equívocos de interpretações destes ensinamentos, que é a mais bela proposta de amor de Nosso Senhor Jesus, promovendo guerras e flagelos aos que se levantavam ou tinham outra leitura diferente do Evangelho diante da Igreja, que se sentia credora de todos os direitos em nome da divindade. O crescimento dessa sociedade crente no Evangelho havia sido, durante mais de um século, a grande influência emanada da abadia beneditina de Cluny. Tendo se espalhado rapidamente por todo o Ocidente cristão, esses devotos cristãos de São Bento influenciavam e orientavam a religiosidade e a cultura dos povos da Europa. A partir do interior de seus imensos mosteiros, do alto dos púlpitos, desenvolvendo uma belíssima oratória, encantavam as multidões com o canto gregoriano. Entretanto, após alcançar o Píncaro, a grandeza de Cluny desvanecia-se lentamente, quiçá por não ter havido almas generosas que, no ápice do esplendor, quisessem partir para novos extremos do labor com Jesus, no campo da ação prática. Surgiu então, não uma instituição, mas um homem que foi o reformador da disciplina eclesiástica, o modelo de virtudes, uma voz do mundo maior a indicar novos rumos àquela sociedade que começava a vacilar, e era inspirado Bernardo de Claraval. O Vale da Luz. Se insuficiente havia sido durante muitos anos o número de monges de Cister, logo ficaram estreitas as instalações do mosteiro, graças à ação e dedicação Bernardo de Claraval, em suas rudes paredes de pedra. Por ordem de seu superior, agora Estevão Ardem, partiu ele, acompanhado de 12 companheiros, a fundar uma nova abadia. Tinha apenas 25 anos. A paragem escolhida foi um isolado e sombrio vale, temido por causa dos ladrões que ali se refugiavam. Mas em pouco tempo a floresta cedeu lugar aos campos cultivados, os muros começaram a elevar-se, vozes puras e varonis fizeram ecoar o louvor perene naquelas vastidões. A luz espiritual refletida por Bernardo dissipou as obscuridades do lugar, que passou a chamar-se Claravaliz, Claraval. Atraídos pela fama de santidade que logo aureolou esse mosteiro, acorreram numerosos jovens, nobres e plebeus, cultos e ignorantes. Todos desejosos de seguir a Cristo na pobreza, obediência e castidade, sob a direção do jovem abade. Passou assim de 700 o número de monges que enchiam a abadia do Vale da Luz. Bernardo de Claraval, voz e braço da fraternidade com Jesus. Mas a luz não foi feita para ser escondida e sim para iluminar e brilhar aos olhos de todos. Assim mencionado no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16. Tendo-se levantado naquele tempo um perigoso cisma na igreja reinante na Europa, quase todos os fiéis vacilavam, desorientados, entre o legítimo pontífice e um antipapa chamado Anacleto. Teólogos e doutores discutiam com denodo argumentos em favor de um ou de outro, sem chegar a resultados convincentes ou definitivos. Os olhos de muitos voltaram-se então para o notável abade de Claraval, à procura de uma palavra que resolvesse a espinhosa questão. Acudiu Bernardo ao concílio de todos os bispos do Reino da França. Com sua inspirada e ardente eloquência decidiu o voto da Assembleia em favor do Papa, Inocêncio II. Arauto de Nossa Senhora, sua fé na Santíssima. Mas este varão de fogo,
Denominado pelo Papa Inocêncio II de a muralha inexpugnável que sustenta a Igreja, passou para a história com o título de a Doutor Melífluo, porque a unção de suas exortações levava a todos a afirmar que seus lábios destilavam puríssimo mel. Sendo essa uma exortação poética da bondade emanada de suas palavras, inspiradas por benfeitores espirituais que muito intuíam em favor de auxiliar aos sofredores. De espírito inspirado, sempre esteve ligado às linhas de Maria de Nazaré, dentro dos costumes e tradições de sua época rendia culto e devoção à Santíssima, e de suas linhas de trabalhadores do amor em missão com os ensinamentos de Jesus, que se permitiu inspirar sempre. Bernardo de Claraval e a saudação de Maria. Foi também um dos primeiros apóstolos da mediação universal de Maria Santíssima. Deixou ele esta doutrina claramente consignada em numerosos sermões. Como a seguir? Como mais íntimo de nossa alma, com todos os afetos de nosso coração e todos os sentimentos e desejos de nossa vontade, veneremos a Maria, porque está é a vontade de aquele Senhor que quis que tudo recebamos por Maria. E sobre forte inspiração de Maria de Nazaré, retornando de uma missão apostólica, quando já estava com 63 anos de idade, curou uma mulher cega, na presença de uma enorme multidão que acorria para venerá-lo. Foi a última intervenção mediúnica realizada naquela existência terrena desse espírito operário do amor ao próximo. Ao chegar a seu amado mosteiro de Claraval, sentia-se desfalecer. Mas transbordava de sua alma a serena confiança do navegante que finalmente avista o porto anelado. Ele mesmo, numa carta, dá conta de sua derradeira moléstia. Pouco antes de partir para o mundo maior, assim escreveu: O sono foge de mim, para que a dor não se mitigue estando os sentidos adormecidos. Quase tudo o que padeço são dores no estômago. Para nada ocultar a um amigo que deseja conhecer o estado desse seu amigo, e falando não como sábio, segundo o homem interior, digo-vos que o espírito está pronto, na carne fraca. Rogai ao Pai Criador, o qual não quer a morte do pecador, que não atrase mais o meu fim, mas o guarde e ampare. Bispos, abades e monges circundavam o leito onde agonizava aquele espírito missionário. Choravam eles o superior que aconselhava, o doutor que ensinava, o confrade que os amava, o varão missionário da seara de Jesus que os envolvia em plácida energia de amor. Mas este até o último alento os animou e consolou, e com grande despretensão dizia que já era tempo de um servo muito pequeno e insignificante passar a outro aquele cargo, e uma árvore estéril ser arrancada. No dia 20 de agosto de 1153, às 9 horas da manhã, entregou seu espírito ao encontro do mundo maior. Dever e trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. André Luiz. O anjo, o santo e o pecador. O pecador escutava a orientação de um santo, que vivia, genuflexo, à porta de templo antigo, quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. O anjo. Amigos, Deus seja louvado. O santo. Louvado seja Deus. O pecador. Louvado seja o anjo. Dirigindo-se ao santo, vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo. Espero o Altíssimo em adoração, dia e noite. O anjo. Em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. O santo. Não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador. Sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo. Igualmente, agora, desencarnou infortunado homicida, entre as paredes do cárcere.
Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo. Tenho horror aos criminosos. O pecador. Senhor, disponde de mim. O anjo. Infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la, antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo. Altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador. Dai vossas ordens, Senhor. O anjo. Não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. O santo. Não me compete buscar os delinquentes senão para corrigi-los. O pecador. Determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo. Um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo. Como descer ao nível de um ladrão? O pecador. Ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se anos e anos na roca do tempo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perderá o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo macerado por silício e jejum, mas o crente imaculado aí se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura, a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu-o. Era o pecador, nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe, assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Irmão X. Humberto de Campos. Comentários finais. Deus nosso Pai, bondoso, justo e misericordioso, nos trouxe todos aqui para aliviar nossos sofrimentos. O trabalho é sempre que nos leva até o porvir. Avante tarefeiro, que o Evangelho assim nos diz. Como nos norteou o codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, com a máxima: fora da caridade não há salvação, o trabalho começa dentro do ser, em reconhecer suas más tendências e burilá-las, uma a uma, pouco a pouco, reencarnação após reencarnação, até que cada um de nós reúna condições de se transformar em espírito missionário e, através do exemplo no bem, deixar pegadas de luzes a serem seguidas, como orienta a benfeitora Joana de Ângeles. Nenhum de nós alcançará o reino dos céus, se não nascer de novo, asseverou nosso Senhor Jesus Cristo. Observemos a caridade prática começando de nossos lares, cuidando de nossos familiares, depois levando essas ações no amor ao próximo à sociedade, assim transformando pelas nossas boas atitudes onde quer que estejamos. O amor é uma escolha, enfim, que todos possamos escolher desta vez servir a Jesus, amando ao próximo como a nós mesmos. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, Não vim destruir a lei, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, item 10, Fenelon, Poitiers, 1861. Biografia histórica de Bernardo de Claraval. Sinal verde, pelo Espírito André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 17, Dever e Trabalho. Contos desta e doutra vida, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 24, O Anjo, o Santo e o Pecador.